Olá, saudamos mais uma vez a vocês todos. Hoje estamos gravando aqui bem no dia de Natal. A lição de número 4 é criação, um tema bíblico, né? E aqui estou, um vento gostoso, já são 30 graus nossa temperatura aqui em Ijuí, Rio Grande do Sul. Nesse dia 25 de dezembro de 2012. Então nós vamos fazer esse estudo aqui a respeito da criação dentro da Bíblia, né? Alguns enfoques assim que nós julgamos interessantes e que queremos então aprofundar um pouquinho, tá certo? Santíssimo Senhor Deus que estás nos céus, abençoe esse nosso estudo para que possamos nos aproximar um pouco mais de Ti e que sejamos mais fiéis a Ti, mais conhecedores a respeito das nossas origens. E assim possamos também ser mais conhecedores a respeito do nosso futuro. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, muito bom, vamos ler aqui, logo de início, dois versos bem interessantes que se encontram em Apocalipse 14. Apocalipse 14, do verso 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então, há uma mensagem aqui para ser levada a todas as pessoas que estão no mundo. E essa mensagem é para os nossos dias. Então, o que diz aqui? Qual é a mensagem? Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então aqui tem uma mensagem que diz duas coisas básicas, né? Duas coisas muito importantes. Está chegando a hora do juízo de Deus, não é? E por outro lado também diz assim: e adorai aquele que fez. Esse é o critério da adoração. Sobre esse aspecto queremos nos deter um pouquinho mais aqui nesse nosso estudo, nesta manhã, né, que estamos aqui tendo um pouco de vento e a previsão é chuva para hoje aqui nessa região. E o pior de tudo é que também previsão de temporal. Nós já estamos orando para que nossa casa, as casas dos nossos irmãos, nossas igrejas sejam protegidas. Este versículo e essa introdução aqui na parte de domingo tem muito a ver com a parte de quinta-feira. Então nós vamos direto já para a parte de quinta-feira. Depois nós voltamos para os outros dias, né? Tu és digno, diz aqui na Bíblia, em Apocalipse, no livro de Apocalipse, ali fala a respeito disso, no Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Tu és digno, porque todas as coisas existem em razão de terem sido criadas por Deus. Ou seja, aqui está o motivo da adoração. Nós existimos, não é? Esse é o grande motivo de adorarmos a Deus. Existimos. Existimos porque fomos criados, né? E isso quer dizer, adoramos porque fomos criados e por isso existimos. Essa é a lógica mais simples que podemos encontrar para a adoração e também a mais profunda. Porque se nós não tivéssemos sido criados, não teríamos motivo para adorar, porque também não existiríamos, tá certo? Essa é a grande razão. Que bom é existir, é ou não é verdade? Que bom é ter direito de amar, de ser amado, de ver o belo, de apreciar o belo e de ter a esperança da vida eterna, de existir para sempre. Esse é o grande motivo da adoração, não é? Então, existir, ou seja, que dá na mesma, ser criado. Opa, o vento está ficando forte, eu tenho que segurar a minha caixa que protege a filmadora, tem que concluir meio logo essa filmagem, não é? Então, o que diz o sábado? O que diz no mandamento do sábado? Lembra-te do sábado para o santificar, porque em 6 dias fez Deus os céus e a terra e tudo que neles há. Então, esta é a ligação. O sábado tem a ver com a criação e com a nossa existência e com a vida eterna. Então, esse é o motivo da adoração.
Não há outro motivo bíblico. É muito importante termos isto sempre em mente. Estamos seguindo adiante aqui na parte de domingo, né? De domingo em diante agora. A criação no Gênesis, no Gênesis 2. Bom, sem criação não há motivos para adorar. Nós vimos isto até agora, né? O grande motivo de adorar é que nós existimos. Quando nós morremos, nós paramos de adorar. E se nós nunca nascermos, nunca tivéssemos nascido, também não adoraríamos. E se nunca tivéssemos sido criados, também não adoraríamos. Então, a adoração, repito, mais uma vez, por ser muito importante, a adoração é porque nós existimos e Deus nos criou e também temos a grande possibilidade, se nós desejarmos, de vivermos eternamente. Então, a criação em si, como explica aqui na parte de domingo, ela nos leva a adorar e não haveria motivo nenhum de adoração se nós tivéssemos surgido, por exemplo, por acaso, tivéssemos evoluído, etc. Então não existiria Deus, né? Ou então se Deus tivesse nos criado e abandonado aqui nesse mundo e que a gente tivesse que se virar aqui por conta própria, evoluindo. Se tivéssemos sido criados lá milhões de anos atrás e Deus nos abandonou e nós tivéssemos agora que ir aperfeiçoando através da evolução, né? Então não haveria volta de Jesus Cristo, não haveria nem promessa de segunda vinda, de vida eterna, não haveria nada disso. Aí sim não teríamos motivo para adorar, mas nós temos duas coisas importantes, a criação e a recriação, que é a salvação, não é? Então, existir sempre é um grande motivo de adoração, não é? E Deus é o único capaz de prover tamanha coisa boa para a humanidade, né? Nos Salmos, nos livros, no livro dos Salmos, né? Aqui nos explica claramente, se nós formos ler esses versículos aqui, que nós vamos fazer um resumo deles, né? Diz assim, vamos dizer assim: Deus criou tudo, fez o homem um pouco menor que Deus e pôs toda a criação embaixo dos seus pés. Ou seja, a criação, por sua vez, depende do ser humano. Então a criação hoje geme, ela sofre, porque o ser humano é mau. O ser humano destrói a criação. E o ser humano se comporta mal. O ser humano briga um com o outro. Hoje eu estava vendo um noticiário, eu não gosto muito das notícias, não é? Mas estava vendo isso. Se mataram aí vários, de briga entre família, etc. Essas coisas assim, né? E então o ser humano se odeia e a criação, ela sofre por causa disso, né? Por exemplo, esses tempos aqui, um vizinho ali, estavam brigando, etc. Os cachorros latindo, o gato fugindo para um lado. É isso que acontece. A natureza, ela sofre por causa do ser humano. Essas degenerações naturais, esse clima ruim que está aí, e toda essa devastação, essas pragas que acontecem nas lavouras, etc., são por causa do ser humano. Era para o ser humano administrar a natureza, não é? E o ser humano está tomando a natureza para si, está explorando a natureza, está destruindo a natureza, pensando em levar vantagem. E as consequências nós já estamos agora sentindo. Ou seja, em razão do ser humano ser mau, ser um pecador e ser mau, e ser um destruidor, só pensa em si, não pensa no outro, não pensa no próximo, não pensa na natureza, muito menos pensa em Deus. Agora, hoje é Natal, por acaso você fala em nascimento de Jesus Cristo no Natal? O que se fala em Papai Noel, né? Se fala em duendes, se fala em muitos presentes, não tem nada errado em presentes, mas sem Jesus, se fala em consumismo, em vender mais, etc. Só não se fala em nascimento de Jesus, né? Então não tem mais nada a ver com o Natal, o nascimento de Jesus. É Papai Noel, não Jesus Cristo, não é? É consumismo, não salvação. Essas coisas todas assim, né? Então, de vez em quando aqui eu tenho que segurar. Aqui está bem ilustrado a nossa lição desta manhã, né? Eu tenho que segurar minha caixa, senão vai derrubar a filmadora, né? E a caixa protege a filmadora do vento, para não pegar tanto barulho, não gravar tanto barulho do vento, né? Bom, então temos que ir mais rápido, porque o vento está aumentando, prevendo o temporal para hoje. Espero que sejamos protegidos. Seremos sim. Então, poder criativo, não é? Essa é a lógica da Bíblia. A lógica da Bíblia é muito interessante, muito gostosa. Dá debates muito interessantes, né? É muito gostosa. Bom, o diálogo
No caso do livro de Jó, o diálogo entre Deus e Jó é fantástico, é uma coisa impressionante. Ali se prova o seguinte, se declara o seguinte, se ensina o seguinte, né? Deus está declarando a Jó conhecimentos que Jó não tinha a respeito de Deus. Porque Jó disse assim, falei o que não entendia, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora te conheço porque meus olhos te viram, né? Agora, o que ensina isto? Apesar de Jó conhecer pouco a respeito de Deus, só de ouvido, apesar de Jó ter falado bobagens, ele era fiel. Apesar de Jó estar sofrendo, sem saber porquê, de perder tudo e de conhecer pouco a Deus, era fiel. O que foi que aconteceu? Deus se revelou ao seu servo fiel. E aqui nós aprendemos uma coisa muito importante. No final, de todos aqueles que são fiéis, no final a história vai ser boa. Assim como foi para Jó. Teve tudo em dobro, né? Este é o Criador. Este é o motivo de adoração. Jó tinha dito que os meus olhos e não outros o verão quando voltar na segunda vinda. Ele já aguardava a segunda vinda. E ele viu Deus bem antes. Ser fiel a Deus, adorar a Deus, passareis por aflições nesse mundo. Isso é certo. Nós vamos ter que enfrentar problemas, e enfrentamos, e já enfrentamos e vamos enfrentar mais. Porém, outra coisa muito certa também, no final, na segunda vinda, será bom. Muito melhor do que foi, no caso para Jó, quando ele teve recuperada a sua sorte, a sua boa vida, não é? Bom, e os profetas? O que os profetas dizem a respeito da criação, não é? Deus, ó, lá vem, ó, isso aqui está bem ilustrada a lição de hoje, né? Cada pouco eu tenho que proteger aqui, proteger minha máquina, né? E assim vai, mas está interessante, e faz parte, né? Tem alguém querendo dizer alguma coisa por meio dessas intervenções que estamos tendo que fazer, né? Deus criou a terra não para ser um caos, mas sim para ser uma harmonia, para ser habitada, né? Aqui está escrito, né, em Isaías 45, 18. Assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e que a fez e a estabeleceu. Não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ou seja, esse é um lugar para ser bonito, não um lugar para ser destruído, um lugar harmonioso, um lugar legal, gostoso, agradável, lindo, de vida eterna, de amor, de felicidade, né, de vida gostosa, as pessoas se dando bem, se relacionando bem. Era para ser assim. Caos há em outros lugares ainda, né? Por exemplo, a Lua não foi feita para ser habitada, ela está do jeito que ficou quando foi criada. Marte, outros planetas, outros sistemas solares por aí, sei lá onde, outros sistemas, outras galáxias, por certo, estão do jeito cru como foram criadas. Então elas ali, aparentemente, quando a gente olha com os nossos aparelhos, aqui os cientistas olham, aparentemente ali está o caos, e deve estar mesmo. E ali não foi feito ainda para ser habitado, talvez um dia Deus faça, né? Mas onde Ele fez para ser habitado, ali há harmonia, ali há ordem, ali há leis, ali há coisas boas, ali há vida, ali há amor, não é? Então, a terra foi feita para haver amor. Por isso Ele fez em 6 dias as coisas bem organizadas. No primeiro dia a luz, no segundo dia separou as águas e a terra. No terceiro dia Ele plantou as coisas aqui. No quarto dia o sol, a lua, as estrelas. No quinto dia, então Ele criou os animais que voam e os animais que nadam, né? No sexto dia criou os outros animais, criou o ser humano, não é? E completou a criação, e tudo era harmonia. Agora hoje aqui não temos mais harmonia. Eu escutei essa noite, de longe, tem um lugar aí, nem sei bem onde fica, que passa a noite toda pulando, dançando, com som alta, etc. A gente escuta aqui de casa. Isso não é harmonia, não é assim. Isso não é a felicidade, isso é se enganar a si próprio. Essas coisas existem no mundo hoje. Bom, por fim, aqui já estudamos na quinta-feira, né? Na quinta-feira, então, concluiremos com quinta e sexta, né? Deus é digno, porque criou e porque Jesus vai voltar
para nos buscar. Nada a ver com ressurreição, e sim com criação, com vida, com amor, com harmonia, com felicidade, com amar uns aos outros como a si próprio. Isso tem a ver com adoração. E por fim aqui concluímos que a ordem depende da criatura. A ordem aqui no mundo depende do ser humano, da criatura do ser humano, né? E o ser humano depende da sua ligação com Deus. E assim, então, nós seremos felizes para todo sempre, retornando à vida eterna quando o Senhor Jesus vier nos buscar. E isto não falta muito tempo. Santíssimo Senhor Deus, muito obrigado por mais essas maravilhosas lições que nos estás dando. Fica conosco agora por mais uma semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então tá certo. Até o próximo encontro. Talvez com um pouco menos de vento, né?